Olá, meus amigos, estamos de volta. Meu nome é Fabio Roque e nós estamos nesse projeto de Código Penal comentado. Estamos comentando os artigos do Código Penal, fazendo comentários artigo por artigo na ordem sequencial do Código Penal. E no nosso último vídeo, nós comentávamos o artigo 18. Aliás, a gente encerrava o artigo 18, né? O artigo 18 trata de dolo e culpa, a gente desdobrou em 2 vídeos. Então, no penúltimo vídeo, a gente falou da parte do dolo, o artigo 18, inciso 1, e no vídeo anterior, a gente falou, né, no último vídeo, a gente falou do artigo 18, inciso de número 2, que trata do crime culposo, e do parágrafo único, que trata do critério de excepcionalidade ali do crime culposo, tá? Bom, hoje a gente vai dar continuidade, então, tratando do artigo 19, que fala da questão da agravação pelo resultado. Veja comigo aqui na tela. Aqui está escrito, então, agravação pelo resultado. Aí eu até já comentei com vocês, né, que essa questão aqui está escrita assim: redação dada pela lei número 7.209, de 11 de julho de 84. Quase todos os artigos do Código Penal vão ter essa observação. Ou melhor, quase todos os artigos da parte geral do Código Penal vão ter essa observação. Eu já comentei aqui, mas vale a pena repisar esse tema. Lembra que o nosso Código é de 1940, ele é aprovado em dezembro de 1940, entra em vigor em janeiro de 42, mas em 84, toda a parte geral foi reformulada por essa lei 7.209. Nesse mesmo dia, 11 de julho de 84, foi aprovada a 7.209, que é essa que reformulou toda a parte geral do Código Penal, e a 7.210, que é a nossa LEP, a nossa Lei de Execução Penal, que com isso revoga tacitamente quase toda a parte de execução lá do nosso CPP. Então, nessa 7.209, deu nova redação a todos os artigos da parte geral. O artigo 1º ao 120, tudo mudou de lá para cá. E por que eu falei que quase todos os artigos da parte geral vão ter essa observação? É porque alguns artigos da parte geral foram alterados depois de 84. Então, mas uma coisa é certa, não tem nada da parte geral que seja a redação original lá de 1940. Tudo foi reformulado. Foi tudo reformulado em 84 e de 84 para cá, outras tantas mudanças ocorreram pontualmente, tá? Então, vamos lá. Então, voltando, agravação pelo resultado, aí o artigo 19 vem e diz: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Então, estamos falando daquela situação na qual o sujeito pratica uma conduta e eu tenho um resultado que é mais gravoso do que aquilo que inicialmente deveria ser. Por esse resultado mais gravoso, só responde o agente que deu causa ao menos culposamente. E isso, meus amigos, com isso, o nosso Código Penal sepulta a teoria, pelo menos aqui no Brasil, do versare in ré ilícita. De acordo com a ideia do versare ré ilícita, o agente deveria responder por todas as consequências da sua conduta inicial. E agora fica claro que não, que ele só responde pelas consequências se deu causa ao menos culposamente. Deixa eu citar aqui um exemplo bem teratológico, tá? Um exemplo bem absurdo. Eu gosto desses exemplos absurdos porque ele tem uma forte capacidade didática. Às vezes a gente consegue lembrar mais do exemplo absurdo. O problema é quando a gente fica só nos exemplos absurdos, né? Porque aí a gente estuda um direito penal desconectado da realidade. Não dá. A gente precisa desses exemplos absurdos como uma forma didática para facilitar a compreensão, para facilitar a visualização e para facilitar também a lembrança, né? A memória daquilo que a gente está estudando. E depois a gente traz exemplos que são mais concretos, mais do dia a dia para a aplicação prática. Então, começando aqui por um exemplo mais teratológico, um exemplo mais absurdo, um exemplo que dificilmente a gente veria na prática. Vamos imaginar uma situação na qual o sujeito deu um soco no outro, e aí foi um soco, a depender da força do soco, pode produzir lesão grave e às vezes até produzir a morte, mas não é o meu exemplo. Ele deu um soco, vamos imaginar o soco pegou de raspão. Só que o sujeito que levou um soco estava tão embriagado que com aquele soco de raspão ele caiu no chão. E aí vamos citar um exemplo que naquele local especificamente estava havendo ali no subterrâneo a construção de uma obra do metrô. E aí na construção alguma coisa deu errada e como alguma coisa deu errada abriu-se uma cratera imensa exatamente no momento em que o bêbado caiu no chão com o soco de raspão que ele levou.
Perceba que nessa situação, meus amigos, o resultado... E aí vamos imaginar que ele caiu ali na cratera e morreu. Perceba que o sujeito que deu um soco, ele, né, não deu causa nem dolosa nem culposamente à morte do sujeito. Ele deu causa à lesão corporal. Mas o resultado mais gravoso, que é o resultado morte, sequer era previsível. Nem é razoável a gente imaginar que é previsível que do nada vai se abrir cratera no chão e as pessoas serão engolidas. Isso acontece? Acontece, mas não é razoável que a gente exija isso como previsível. Então, nesse caso, eu tenho um resultado mais gravoso que não foi ao qual não foi dado causa pelo agente, nem dolosa nem culposamente. Em um caso como esse, se a gente adotasse a teoria do versar em ré ilícita, esse sujeito que desferiu o soco, ele deveria responder também pela morte, porque por essa teoria, o sujeito responde por todas as consequências da sua conduta inicial, quer ele tenha dado causa dolosa ou culposamente, ou quer não tenha dado causa dolosa ou culposamente. Como a gente está vendo aqui, pelo artigo 19, isso não acontece na nossa legislação. O agente só responde por aquilo a que deu causa, ao menos culposamente. Ou seja, ele precisa ter dado causa ou dolosa ou culposamente. E no caso do culposamente, a gente precisa lembrar o que a gente falou no último vídeo, que é a regra do artigo 18, parágrafo único, a regra da excepcionalidade do crime culposo. Ou seja, ele só responde culposamente se ele de algum modo deu causa àquele resultado, se ele deu causa àquele resultado e se aquele resultado estiver previsto em lei. É a regra da excepcionalidade do crime culposo que a gente viu no artigo 18, parágrafo único. É a partir dessa regra da agravação pelo resultado, que a gente vai ter, por exemplo, os chamados crimes préter-dolosos, também chamado de crime préter-intencional. Então, préter-dolo ou crime préter-doloso, que é o crime préter-intencional, que é aquele em que eu tenho dolo na conduta e culpa no resultado. Ou seja, o sujeito age dolosamente, ele pratica uma conduta dolosamente e o resultado é produzido culposamente. É o exemplo clássico da lesão corporal seguida de morte. Então, o sujeito bateu na vítima, só que ele bateu e bateu tanto que a vítima morreu em decorrência daqueles socos que foram desferidos, enfim. Né? Mas isso é crime préter-doloso ou préter-intencional. Dolo e culpa. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Ou a gente pode dizer dolo na conduta e culpa no resultado. Agora, além do crime préter-doloso, que é esse que, como nós já dissemos, vai ter dolo na conduta e culpa no resultado, eu posso ter uma outra situação na qual eu tenha dolo na conduta e mais dolo no resultado. Né? Ou seja, o sujeito age com dolo para praticar a conduta e ele depois age com dolo para produzir o resultado. É o exemplo ali do latrocínio, em que o sujeito quer roubar e ele quer matar a vítima. Ele vai matar a vítima ali em razão da violência empregada, a vítima morre para ele poder subtrair. Eu tenho um dolo e tenho um dolo. Né? Então, isso é uma hipótese de agravação pelo resultado também. O STJ admite, tem alguns precedentes admitindo que no latrocínio também seja préter-doloso, ou seja, dolo de matar e a culpa no resultado morte. Na doutrina também há quem entenda assim e há outros autores que entendem que não, que o latrocínio deveria ser apenas dolo e dolo. Que o latrocínio é dolo e dolo, não tem a menor dúvida. A dúvida é saber se ele também pode ser dolo e culpa, ou seja, se ele também pode ser préter-doloso. Bom, mas além dessa situação em que eu tenho dolo na conduta e culpa no resultado, que é o préter-dolo, ou a segunda hipótese em que eu tenho dolo na conduta e dolo também no resultado, como o exemplo do latrocínio, pode ser que eu tenha uma hipótese de culpa na conduta e mais culpa no resultado. É muito raro, mas acontece. Acontece, por exemplo, lá no artigo 258 do Código Penal, que trata de uma hipótese, meus amigos, de subtração ou ocultação ou inutilização de material de salvamento. E o sujeito pode praticar isso culposamente também, ou dolosamente ou culposamente. Mas imagina que o sujeito acaba por destruir de forma culposa o material de salvamento. Isso é um crime culposo, artigo 257 do Código Penal. Aí o 258 diz que se em razão daquela conduta culposa ocorrer um resultado mais grave, como a lesão ou a morte de alguém, também culposamente, esse agente responderá. Então aqui eu tenho uma hipótese de culpa e culpa. Culpa na conduta, que foi ali a subtração, inutilização ou ocultação do material de salvamento, e a culpa no resultado, que é a lesão corporal ou a morte da vítima, tá? E, por fim, a gente pode ter uma hipótese, vou colocar aqui, em que haja culpa na conduta
e dolo no resultado. Também é muito raro, mas também pode acontecer. É aquele exemplo lá do Código de Trânsito Brasileiro, em que o sujeito comete um crime culposo, uma lesão corporal culposa, por exemplo, e ele depois dolosamente foge, né? Porque essa fuga dele posterior vai ter consequências previstas ali no Código de Trânsito Brasileiro. E por isso eu tenho aqui culpa na conduta e dolo no resultado. Então veja que nessa história de agravação pelo resultado, eu posso ter então, vou até colocar na tela para você acompanhar comigo. Primeiro eu posso ter um crime préter-intencional, ou também chamado de préter-doloso, que é esse em que eu tenho dolo na conduta e culpa no resultado. Exemplo, lesão corporal seguida de morte. Segundo caso, eu tenho dolo na conduta e dolo no resultado. Exemplo, latrocínio, ou seja, roubo qualificado pela morte. Terceiro exemplo, terceiro caso, eu vou ter culpa na conduta e culpa no resultado. É o exemplo do artigo 258 do Código Penal que a gente acabou de citar. E por fim, eu posso ter uma situação na qual eu fale em culpa na conduta e dolo no resultado, como naquele exemplo em que o sujeito comete um crime de trânsito culposamente e acaba por evadir-se, aí sim dolosamente. Tá bom, meus amigos? É isso. Bom, então essa é a situação do artigo 19, eu encerro por aqui, volto no próximo vídeo comentando o artigo 20, falando de erro de tipo. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.